times brasileiros são favoritos no Mundial. Os times brasileiros começaram muito bem esse Mundial de Clubes, fizeram uma boa fase de grupo, apesar da terceira rodada ser um pouco conturbada até os jogos do Palmeiras e Botafogo, né? Mas Flamengo e Fluminense, no dia que a gente tá gravando, ainda não jogaram. E vamos ver como é que vão se desempenhar aí, mas é muito surpreendente essa campanha dos brasileiros até aqui. Primeira vez que a gente tá falando sobre, de frente pra câmera, sobre esses times, né? E o Botafogo, assim, dispensa comentários do que ele fez contra o PSG, o Flamengo contra o Chelsea botou os ingleses na roda, e também o Fluminense jogou de igual pra igual. De igual pra igual, caralho, jogou muito melhor que o Borussia Dortmund. E o Palmeiras teve um bom desempenho contra o Porto, mas o Porto não é um time muito bom, como a gente viu ao decorrer desse Mundial. Mas os brasileiros surpreenderam muito, principalmente contra os europeus. Sim. Cara, os brasileiros são a grande surpresa do Mundial. É o que mais está sendo falado nesse Mundial de Clubes, é o grandíssimo desempenho dos times brasileiros. Dos sul-americanos também. Só que os argentinos, foda-se, né? A gente quer saber dos brasileiros. Então, tipo assim, o que os brasileiros estão fazendo nesse Mundial é brincadeira. A vitória do Botafogo sobre o PSG Normalmente, o Botafogo seria campeão mundial agora, porque o Botafogo é o campeão da Libertadores, foi campeão, ganhou do atual campeão da Champions League. Em um cenário normal, como são sempre os mundiais de clube, o Botafogo seria o campeão mundial. Tem coisa que só acontece com o Botafogo, né? Ganhar do campeão da Champions League e não ser campeão mundial. Acontece, né? Mas foi uma vitória histórica. No que se propôs a fazer, o Botafogo foi melhor que o PSG, porque o Botafogo se propôs em quem? Defender e contra-atacar, fazer um golzinho e se segurar. Foi exatamente o que aconteceu. O Botafogo se segurou, o PSG nem teve muita chance, com bola rolando, pouquíssimas finalização defendida, nem sei se teve com bola rolando, não me lembro agora. Acho que a maioria foi vindo de bola parada ou vindo de cruzamento. Então, assim, o Botafogo se defendeu muito bem, fez um baita jogo os volantes do Botafogo, o Alão, o Gregory e o Marlon Freitas. Que jogo, o zagueiro Barbosa, o Jair também jogou muito, o Alex Telles jogou muito, o Cuiabana entrou, jogou muito bem, o Igor Jesus jogou um absurdo. Então, assim, se propôs a fazer aquilo e fez perfeitamente. Fez o gol, segurou, ganhou do PSG, incrível. Não acho que o PSG tenha, como é que se fala, subestimado muito o Botafogo, porque o próprio Luiz Henrique já, desde o sorteio já falava que, tipo, com certeza a gente vai cair com o Botafogo, como se fosse uma má sorte, isso realmente foi, né? Caiu e realmente foi uma má sorte, porque perdeu. O Botafogo, infelizmente, não conseguiu se classificar em primeiro, porque se empatasse ou ganhasse do Atlético de Madrid, passaria em primeiro, mas podia perder de até 2 gols do Atlético de Madrid para se classificar para as oitavas. Perdeu de um só, foi 1-0 pro Atlético. Se classificou em segundo, infelizmente, se passasse em primeiro seria mais lindo ainda, né? O Palmeiras passou em primeiro do seu grupo, que eu acho que é incrível. O Flamengo já tá classificado em primeiro do seu grupo. E agora, falta quem? Fluminense. O Fluminense, que a gente acha que vai passar em primeiro do grupo, mas no máximo vai passar em segundo ali, atrás do Borussia, o que tá totalmente ruim, já que jogou melhor que o Borussia, empatou e jogou melhor. Então, o que mais tá sendo falado e o que tem que ser falado é a volta da moral dos times brasileiros e do futebol brasileiro. O futebol brasileiro tá reacendendo aquela chama, tá reacendendo o medo dos europeus de jogar contra o Brasil. Agora a gente tá com um baita técnico, o Ancelotti, os jogadores brasileiros. A gente tá vendo que dá pra usar jogadores que jogam nos times brasileiros porque estão brilhando contra times europeus no Mundial de Clubes. Então, a volta da moral do futebol brasileiro é o principal pauta que tá acontecendo nesse Mundial de Clubes. E se um brasileiro for campeão mundial, esquece. Primeiro super mundial de clubes, Copa do Mundo de clubes e um brasileiro campeão, esquece. É assombroso o que fez os brasileiros. Cara, muita felicidade de ver isso, cara. Porque o Brasil todo se uniu pra ver esses brasileiros. Tá certo que algumas pessoas não, mas... Cara, é muito legal ver o que os nossos 4 soldados representantes fizeram nesse super mundial até aqui. Tem totais condições de chegar longe no Mundial. Os 4 times, independente de elenco, todos estão com uma vontade absurda. O Fluminense fez agora uma grande virada contra o San. O Botafogo, nem se fala, esse jogo contra o Paris Saint-Germain foi ridículo. O que o Botafogo fez, meus amigos, é algo que vocês vão ouvir falar daqui a 50 anos. Extremamente O Botafogo fez uma história contra o PSG, que meteu 4-0 no Atlético de Madrid, 5-0 na final da Champions League. Vocês estão cansados de ouvir isso, né? Mas aguentem que foi história. E o Flamengo também, desempenho excepcional de todos os jogadores, se entregaram em campo. Felipe Luiz, um dos técnicos mais inteligentes do mundo atualmente, teve o culhão de colocar alguns jogadores na reserva e implementar seu estilo de jogo. No momento vai ter o jogo contra o Los Angeles ainda, e ele falou, não quero saber de Boca, nem de Benfica, nem de Bayern. Agora a gente já sabe que o Flamengo vai pegar o Bayern, mas ele está focado no Los Angeles. O Flamengo já está em primeiríssimo lugar garantido, e o Felipe Luiz é muito à frente do tempo. Enquanto umas pessoas criticam eles, cara, pedindo até demissão do cara no Campeonato Brasileiro, que é totalmente fora. O Felipe Luiz é ridículo. Sim, o que ele faz é muito diferente, Sim. E, cara, o Felipe Luiz até eu tava vendo um bagulho que ele é tão inteligente que ele reparou num erro que o Chelsea cometeu algumas vezes nessa temporada, onde saiu 2 gols do Flamengo, né? Que é esse cruzamento pra um jogador no segundo pau, ele cabeceia pro primeiro pau e chega outro jogador pra bater. O Flamengo fez 2 gols assim e o Chelsea tomou alguns gols nessa temporada de times da Premier League, times europeus, que conseguiram fazer isso contra o Chelsea. O Felipe Luiz percebeu, com certeza falou pros jogadores e fizeram 2 gols assim. Então, incrível, extremamente inteligente o Felipe Luiz, né? Fantástico. Eu acho que tem que ser citado aqui que o provavelmente melhor jogador desse Super Mundial se chama John Wyras, não é brasileiro, é colombiano, porém é sul-americano, e joga no Fluminense, que a gente inclusive falava que dos 4 times brasileiros era o mais fraco. Pra gente o Fluminense, tipo assim, até ia passar de fase, porém, assim,
né, não era tudo aquilo, era o mais fraco dos brasileiros, porém é um dos que melhor tá desempenhando, e o Arias, pra mim, é o melhor jogador desse Mundial até agora. Tenho dúvidas com o Kenan e o Dias, ponto esquerda ali da Juventus, o turco é muito bom, e também quem que a gente tava falando? O Olise, né? O Olise do Bayern também joga muita bola, né? Eu queria só soltar um ponto aqui, mano, que não é querendo falar que, tipo assim, a gente sabia que os brasileiros iam fazer isso. Porém, aqui no Futebol Analístico, se você puxar os vídeos antigos aí, no vídeo que a gente falou sobre o Super Mundial, eu citei aqui que o Fluminense, não citei? Que o Fluminense tinha total capacidade de empatar ou até ganhar do Borussia. Tá? Não falei que o Fluminense vinha como favorito, mas tinha total capacidade. Vi muita gente falando que o Fluminense vai tomar taca do Borussia, não sei o quê. Eu falei aqui, tá ligado? A gente falou também do Flamengo, a gente citou que o Flamengo provavelmente seria o primeiro lugar do grupo, e foi. Palmeiras, a gente citou que tinha totais condições de ganhar do Porto ou empatar, a gente falou. Só o único erro que eu admito, assim, que eu cometi, eu subestimei totalmente o Botafogo. Pra mim não Cara, tinha eu não chance acho nem contra o que PSG. foi erro, porque ninguém esperava, né, cara? Era Só o muito... Botafogo esse louco. Exatamente, era muito difícil o Botafogo ganhar esse jogo, porque todo mundo falava, o PSG vai ganhar de 7, 8, 10, tá rolando essas piadas na internet, e o Botafogo calou a boca de todo mundo. O Igor Jesus fez aquele gol antológico que fica na história do futebol. Bizarro. Eu acabei de falar só os Botafogo loucos pensaram isso, ou sábios, né? Ou os botafoguenses sábios sabiam que o PSG ganha, que o Eles Botafogo conhecem ganha. melhor o Renato Paiva que a gente, né? Exatamente. A gente, inclusive, falou mal do Renato Paiva, né? E ele tá calando nossa boca nesse Mundial, porque eu, pelo menos, falei mal. Tirando o Felipe Luiz, o Renato Paiva é o melhor técnico nesse Super Mundial dos brasileiros, né? Eu acho que estrategicamente funcionou tudo o que ele gostaria. E esse meio de campo, essa linha de 5 que ele fez, principalmente no jogo contra o PSG, funcionou demais, cara. Então o Renato Paiva merece totalmente parabéns. E agora falar do grande confronto desse Super Mundial entre brasileiros, Palmeiras e Botafogo, um clássico que a gente tá acostumado a ver aí desde 2023, quando teve Botafogo líder isolado do Brasileirão, perde aquele jogo no Newton Santos, a virada histórica 4-3. Ali foi a decaída, né? E depois desse jogo o Botafogo morreu, né? Deu mais um 4-3 pro Grêmio, inclusive. E o Palmeiras foi o campeão daquele ano. Mas de lá pra cá, uma paternidade do Botafogo, com o máximo respeito ao Palmeiras. O Botafogo ganhou e empatou todos os seus jogos. Quando empatou, foi um desempenho melhor ou uma classificação, como foi na Libertadores lá no Allianz Parque. Venceu no Newton Santos pelo Brasileirão. Esse ano empatou no Allianz e ganhou um título brasileiro aí. O Palmeiras estava disputando esse título. E também garantiu a vaga nas quartas de final contra o próprio Palmeiras. Então agora tem a possibilidade de se classificar em cima do Palmeiras de novo, mais uma competição mundial que seria extremamente grandioso. Hoje falando desse ano e dos últimos dois, desde 2023, é o maior clássico nacional que a gente tem no momento. Botafogo e Palmeiras é o melhor jogo que a gente tem pra ver. Pelo menos de futebol é uma rivalidade assim. Não, os caras vão se quebrar no campo como num Grenal, num derby paulista. Sim. Mas os caras estão desempenhados a jogar a bola e mostrar o seu potencial. Sim. E dar aquele troco, né? O Botafogo ganhou o Brasileirão ano passado, o Palmeiras ganhou em 2023. Fomos eliminados pro Botafogo nas oitavas da Liberta. Vamos dar o troco agora no Super Mundial, então tem toda essa rivalidade muito legal de futebol mesmo, né, cara? A gente só não vai falar muito mais desse jogo porque a gente vai fazer um mano a mano que vai sair aí pra vocês também. Ainda essa semana, que a gente vai postar esse vídeo dos times brasileiros no Mundial, ainda essa semana vai sair mano a mano do Botafogo contra o Palmeiras. E aí a gente tá seguindo futebol jornalístico, aí tá perdendo. Então, maluco, né? Então a gente ainda vai postar e vai falar mais desse jogo. Eu acho que, assim, ó, dos times brasileiros, o Botafogo, é que assim, o Flamengo eu já esperava que fosse o melhor dos times brasileiros. Agora, o Botafogo e o Palmeiras e o Fluminense são os times que mais estão me surpreendendo dos brasileiros. Porque eu acho que a vontade que esses dois times específicos estão supera todos os outros times, tanto brasileiros quanto de todos que estão jogando esse Mundial. Não tem nenhum time jogando com mais vontade que o Botafogo e os Fluminense. Concorda? Concordo. Não tem. Então, assim, é incrível o que a gente tá vendo. Obviamente, os outros times... Eu retiro o Palmeiras disso, porque pra mim tá faltando ainda vontade do Palmeiras. O Palmeiras não fez bons jogos, essa verdade. Contra o Al-Ahly teve uma dominância no segundo tempo, mas jogo ridículo contra o Inter Miami, né? Porque empatou, o jogo do Palmeiras foi péssimo, horroroso. Sim. Só contra o Porto que jogou melhor mesmo. Jogou melhor, pode mas falar. infelizmente não fez gol, né? O Porto não venceu nenhum jogo. Ridículo, né? O Porto acabou com 2 pontos. Era quem Então, esperava que fosse o primeiro. O Palmeiras pode reverter essa situação se ganha do Botafogo agora, né? Sim. Mas é o pior brasileiro no Mundial, mas também não faz um Mundial péssimo, porque terminou em primeiro do seu grupo. Mas, na minha opinião, também é o grupo mais fácil desse Mundial. Sim, é o mais fácil. Não faz Mundial péssimo, como tu falou, porém, falta vontade ainda dos brasileiros. É o que menos tem vontade, Palmeiras. Também acho que é o que menos tem chance de chegar longe no momento, é o que menos tá jogando bola. A gente achava que era o Fluminense, o que menos tinha chance de chegar longe, mas agora eu já acho que, na verdade, era o Botafogo que a princípio cairia no grupo, né? Mas dos que passariam, na teoria dos 3 que passariam de fase, que a gente esperava, o Fluminense era o pior, mas no momento tá sendo o Palmeiras, né? E o Botafogo surpreendeu muito, é um dos que mais tem chance de chegar longe. Agora, falando de aonde esses times podem chegar. Cara, vamos lá. Se desenhou 2 chaves, né, que ainda não foram 100% confirmados, que ainda falta o jogo rolar. A gente tá gravando na terça, o final da rodada acaba na quinta, né? Ainda tem jogo amanhã na quarta-feira, um dia depois que a gente tá gravando, e ainda na quinta pra fechar os 2 lados da chave e todos os confrontos. Do lado da chave, muito provavelmente, a gente terá um confronto. A gente já tem, né? Palmeiras e Botafogo. Quem passar de Palmeiras e Botafogo vai pegar. Quem passar de, provavelmente, Benfica passou em primeiro, né? Benfica ou Chelsea. Então, cara, acho que principalmente o Botafogo, tem totais condições, mas o Palmeiras também tem condições de passar das quartas e chegar na semifinal em relação a Benfica e Chelsea. Então quem passar de Botafogo e Palmeiras pra gente é favorito no confronto contra Chelsea ou Benfica e na teoria chegaria na semifinal. Numa possível semifinal desse lado da chave a gente teria quem?
ou City ou Juventus, É. ou Real, ou provavelmente o Salzburg. O Al Hilal, né? É, o Que Al como Hilal. o Real Madrid e o Salzburg se pegam, o Al Hilal talvez tenha uma vantagem, né? Sim. E acho que esses são os principais times, né, que poderiam estar desse lado da chave. Cara, obviamente, é um jogo, se for contra o Real Madrid, ou contra a Juventus ou o City, é um jogo extremamente difícil numa semifinal. Principalmente contra o Real Madrid. A Juventus também tá jogando muita bola. Mas eu acho que, mano, se o time brasileiro chegar na semifinal, principalmente se for o Botafogo desse lado da chave, totais chances, mano. Totais chances de Até os passar. jornais gringos, eles colocaram o Botafogo como um dos favoritos depois de ganhar do Paris Saint-Germain. Então o Botafogo tem potencial demais pra chegar na semifinal, assim como o Palmeiras, cara. Mas o meu palpite é o Botafogo passar do Palmeiras nos pênaltis, um jogo disputadíssimo. Também acho. E depois passar, na minha opinião, vai passar do Benfica, que vai passar pelo Chelsea. Acho que o Chelsea vai passar, mas acho que o Botafogo passa pelo Chelsea, no caso. Eu estou apostando no Benfica nesse jogo aí. Eu não gostei dos jogos que fez o Chelsea, mas, enfim, pode calar minha boca. Do outro brasileiro, né? Dos outros brasileiros, Flamengo e Fluminense. Do outro lado da chave. É isso. O Flamengo, cara, vai passar do Bayern de Munique. Vocês podem me cobrar, também o Flamengo vai passar do Bayern de Munique. E contra possivelmente o Paris Saint-Germain, jogo difícil, mas vai dar Mengão. O Flamengo vai chegar nas semis aí, daí pra frente eu não vou opinar. Eu só vou dar uma opinião sobre isso. Eu acho que, assim, ó, eu também acho que passa do Bayern. O Bayern de Munique, vale lembrar, o primeiro jogo, a gente até falou, né? Cara, o futebol que o Bayern de Munique jogou foi absurdo, 10-0. Não só o 10-0, mas o futebol que eles jogaram. Mas vale se lembrar que o Auckland City é um time semi-profissional. Os O jogadores jogador que fez trabalham, né? gol hoje é um professor de 2 escolas, mano. Então os jogadores trabalham, é um time semi-profissional. Nos outros 2 jogos, contra o Boca e contra o Benfica, o Bayern de Munique não jogou bola. Não jogou uma bola Sem redonda, vontade. sabe? Sem vontade. Então acho que, cara, o Flamengo tem tudo pra ganhar. Não vou dizer pra passar o carro no Bayern, não vai, mas tem tudo pra ganhar. Contra o PSG acho mais difícil. Mas por conta da moral que os times brasileiros estão, da vontade extremamente Se o Flamengo maior. passa do Bayern, ele vai chegar com uma moral. Eu assim. acho que chega. Então, assim, eu acho que tem totais chances de passar do PSG. Mas ainda acho que o PSG é favorito em cima de qualquer brasileiro hoje. Mesmo se jogasse de novo contra o Botafogo, o Dembélé, acho que... O Dembélé não tá com uma lesão muito grande, acho que pode voltar, Eu né? acho que sim. O Marquinhos voltou. Acho que se o PSG jogar com força total e jogar com vontade, pode passar, inclusive, do Botafogo e de qualquer brasileiro. Mas acho que o Flamengo é o que mais tem chance hoje de deter o Botafogo. Junto com o Botafogo ali, são os que mais tem chance de deter o PSG. Como tá no lado da chave do Flamengo, acho que tem chance. Mas eu ainda digo que é 51, de 51 a 55% pro PSG e de 49 a 45% pro Flamengo nessa possível quarta de final. O Flamengo vai ganhar do PSG na prorrogação. Seria foda. E o Fluminense vai chegar nas quartas de final, mas não vai passar disso, eu acho. Poderia ser, nossa, se pega uma semifinal Fluminense-Flamengo, cara, eu não sei o que eu faço da minha vida. Mas. Seria muito foda. Mas Mas acho que eu o acho Fluminense- difícil passar do Real ou do Juventus. Cara, é difícil. O Fluminense provavelmente nas oitavas pega ou a Inter, ou o River, ou o Monterrey. Mas eu acho que o Fluminense tem totais condições de passar sim. A Milão também Tá uma bosta. tá horrível. E o Fluminense é um time que chega nas quartas de final, mas é difícil passar disso. É, Mas não que vou daí- subestimar também. Não, é isso. Que daí seria contra, Real, Juventus ou City, porque o Real bem provável que fique nesse lado da chave, passe em primeiro, que daí enfrentaria nas quartas de final o Fluminense, e vai enfrentar ou o City ou o Juventus. Eu acho que o Real é favorito contra os dois times, porém a Juventus tá jogando muita bola, a Juventus acho que é a que mais se equipara agora para um jogo contra o Real. Quem passar entre Real, City e Juventus, acho que chega, tipo assim, de igual para igual, um pouquinho à frente também do Fluminense, mas o Fluminense também acho totais chances, mano, de passar desses times aí Concordo. e chegar numa possível semifinal. Agora, como a gente disse, né? Na nossa opinião, o Botafogo tem totais chances de chegar nessa semifinal. Ou o Palmeiras passar do Botafogo, mas provavelmente o Botafogo. Do outro lado, o Flamengo a gente acha que vai chegar no mínimo nas quartas contra o PSG. Tem chances também de passar contra o PSG. Não acho que seja favorito, mas tem chance. Sim. E o Fluminense também provavelmente chega nas quartas. E tem chance também de chegar numa semifinal. Se acontecer, a gente pode ter ou o Fluminense ou o Flamengo, ou os dois numa semi, Botafogo na outra. A chance da gente ter um time brasileiro numa final é grande. Tem uma boa chance disso acontecer. E se isso acontecer, eu digo pra vocês, se um time brasileiro chegar na semifinal, ousar chegar na semifinal, se os europeus ousarem deixar o brasileiro pisar na final, é campeão. Eu concordo. Não vai perder. Tô contigo nessa. E, como disse Renato Paiva, o futebol tá... Como é que é? O cemitério do futebol tá cheio de favoritos. Uma das maiores canetadas dos últimos tempos. E é isso que o Mengão vai fazer contra o Bayern e o PSG. Fica aí, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Cara, essa nossa felicidade, a gente tá igual todos os brasileiros no momento. Tá muito foda ver torcedores do Vasco torcer pro Flamengo, pro Botafogo, pro Fluminense. Torcedor do Fluminense torcer pro Flamengo, pro Botafogo. Torcedor do Botafogo torcer pro Flamengo, pro Fluminense. Torcedor do Flamengo torcer pro Fluminense, Agora pro o Botafogo. mata-mata vai dar uma diminuída nisso, É. né? Agora eles vão se pegar. Vai. Acho que o menos torcido aí é o Palmeiras, porque tem muita gente que odeia o Palmeiras, né? Eu sou E o Palmeiras tá mal, né? Eu também. Mas assim, tá muito foda ver essa união dos brasileiros. E isso é extremamente importante pra moral dos nossos torcedores, da nossa seleção, dos nossos jogadores, porque daqui um ano, no mesmo lugar que tá rolando o Mundial de Clubes, e em outros lugares também, que vai ser também no México e também no Canadá, além dos Estados Unidos, vai ser a Copa do Mundo de seleções. E a gente tá vendo que muitos jogadores que estão jogando nos times podem estar lá, né? E tem outros jogadores também europeus que estão jogando no Mundial que vão estar lá, né? Tipo o Vini, por exemplo, o Rodrigo. Então, assim, isso é muito foda. Puta representação pros times brasileiros, pro futebol brasileiro. O futebol brasileiro voltando ao topo do futebol mundial, que nunca deveria ter saído e só saiu porque infelizmente, a gente é baba-ovo dos europeus. A gente não tem muitos confrontos e aí a gente
perde a noção das coisas porque a gente não é tão atrás assim dos europeus. E quando tinha confronto era contra o melhor time europeu e a gente fudido depois de Uma 60 temporada inteira. jogos. Porque a temporada inteira dos europeus, muitas vezes eles jogam ali 60. A gente, um time que ganha campeão da Libertadores, às vezes ele jogou 70 e poucos jogos, né? Então, a gente chega em final de temporada, os caras em metade. Então, a gente... E detalhe, a gente não usa isso como desculpa. Enquanto os europeus estão usando extremamente isso como desculpa pra dizer a gente tá em final de temporada e eles na metade. Cara, se pegar o último ano, um período de um ano, os 4 times brasileiros têm mais jogos que qualquer time europeu no último... Um ano, no período de um ano, que é o período da temporada europeia. O que eles estão falando, irmão? Claro que a gente teve férias no meio. Mas nossas férias são pequenas também, porque já começa o estadual logo. Então não tem essa desculpa. A gente não usa isso de desculpa, os brasileiros não mal usam isso de desculpa pra falar, a gente perdeu porque a gente tá em meio de temporada. Não, a gente não usa, então vocês também não vão usar. Entendeu? É isso, caralho. E é isso, né? Mas é isso. Cara, total fé nos brasileiros. Total. Que vai dar bom, vai dar bom. Eu acho que tem potencial sim de ganhar esse campeonato. Se Deus quiser. Se falar de probabilidade é difícil, cara. É difícil, não vamos ser hipócrita, é difícil. Mas se o brasileiro pisa na final, vai ser campeão. Eu também acho. E Valeu, terminamos com essa rapaziada. frase. Tamo junto, até o próximo Se for, a gente cravou aqui. É nóis, família. Falou.